Olá, bem-vindo ao Painel Univale. O nosso assunto hoje é História e História de Santa Catarina. O resultado da análise de mais de 10 mil documentos no Brasil e em Portugal resultou aí no livro 1808, A História da Colônia criada por Dom João VI, que foi alvo de disputa entre brasileiros e portugueses no século XIX. O livro conta também uma curiosa história de um exemplar de Os Lusíadas que pertenceu a Luís de Camões e que estava aqui em Santa Catarina e gerou também essa disputa, porque Dom Pedro II, depois de ser deposto do cargo de imperador em 15 de novembro, ele queria esse livro, então não se achava o livro e era posse de um deputado. Essas e outras aí questões é que quem aborda aqui nesse livro é o Rogério Pinheiro, também autor de A Nova Ericeira, que é escritor e jornalista formado aqui pela Universidade do Vale do Itajaí. Obrigado pela sua presença, Rogério. Rogério, muito interessante toda essa sua pesquisa que resultou no livro, um trabalho de uma grande reportagem, um livro-reportagem que levou você também ao continente europeu, a Portugal, para pesquisar. Como é que foi tudo isso? Foi a partir do seu livro, A Nova Ericeira, que conta a história da colônia aqui de Porto Belo, é isso? Sim, primeiro agradeço a oportunidade de estar participando do programa. Então, a pergunta que eu fiz no livro, antes de fazer a pesquisa, era por que a colônia Nova Ericeira, né? Só para deixar bem claro para o pessoal de casa entender. Foi uma colônia pesqueira fundada na região de Porto Belo, na Enseada das Garopas, Porto Belo, mas na época a região ali abrangia tanto o governador Celso Ramos até Barra Velha. Era uma região muito extensa. Era uma colônia pesqueira, veio mais ou menos 400 moradores, 400 pescadores da Ericeira. A Ericeira é uma vila portuguesa próxima a Lisboa, né, com uma tradição milenar na pesca. Esse pessoal veio para o Brasil, mais ou menos veio em 1819, mas alguns acontecimentos que tiveram após a chegada deles aqui no Brasil, tanto a Revolução no Porto, em 1820, lá em Portugal, como a independência do Brasil, e alguns fatores internos, né, dentro da colônia fizeram que a Nova Ericeira não fosse à frente, terminando ali a história em 1824, dando lugar ao município de Porto Belo. Então, a pergunta que eu sempre fiz é por que a colônia não deu certo, né? A colônia não deu certo, a resposta mais simplista que tem, que foi usada muito até por historiadores do século XIX, é que a colônia não deu certo por causa da independência do Brasil. Então teve a independência do Brasil em 1822 e por esse motivo, por ser um projeto português, não haveria como tocar à frente esse projeto. Sofreram retaliações depois da independência, é isso? Isso, então não era muito bom, né? Mas não é verdade, porque até após a independência, a colônia ainda recebeu recursos. Recursos do governo do Rio de Janeiro, né, do governo imperial, recém-impulsado, recursos para a manutenção da colônia. Então ela se manteve ainda até 1824. Houve essa pergunta inicial e eu descobri, através de pesquisas em jornais da época, em arquivos, que havia também casos de um grupo político que acabou tomando conta da colônia, né? E acabou desviando esses recursos. Então havia muitos recursos para a compra de barcos, terras, né? Para manutenção, mais ou menos era 2 milhões de reais na época, que era uma boa quantia, né? Para manutenção. E eles gastavam mais ou menos com os colonos 400 mil reais. Então sobravam para o governo 1.600.000 durante 2 anos. Esse dinheiro veio do Rio de Janeiro para Santa Catarina. Acontece que nesses 2 anos nenhum barco foi entregue, né? As terras foram doadas, né? Em Seis Marias demorou quase 2 anos também. Para ter escrituras. Para ter escritura, e isso gerou um grande desconforto entre os colonos. Isso acabou gerando atritos dentro da colônia, né? E o pessoal reclamava também, porque o dinheiro vinha e não se tinha os barcos. E na época tinha outros processos de colonização no Vale do Itajaí, com os alemães e tudo mais, né? Os alemães vieram depois. Vieram depois. A Nova Ericeira é a primeira colônia estatal,
né? É um dos primeiros iniciativas de colonização de Santa Catarina, né? Oficial mesmo, né? Teve os açorianos, né? Chegaram em Florianópolis, né? Mas não tinha a estrutura que a Nova Ericeira teria, né? Com doação de Seis Marias, né? E tudo isso. E foi a primeira colônia estatal, né? Estatal mesmo de Santa Catarina. A Blumenau, os italianos eram tudo particulares, né? Eles vieram com... Só depois que o governo tomou, né? Mas eles compraram isso lá. Então havia uma companhia como do Dr. Blumenau, que montaram lá em Blumenau, né? Recrutaram os colonos, mas o Dr. Blumenau tinha terras, comprou terras. Comprou terras para isso, com o dinheiro dele. Não eram doadas. Não eram doadas como a Nova Ericeira. Né? Onde que se instalou a Nova Ericeira aqui nessa região? Se instalou... onde hoje é o centro de Porto Belo, é isso? A matriz era ali. Matriz ali. Mas toda a parte administrativa ficava em Desterro, que é a antiga Florianópolis. Toda a parte administrativa, apesar da matriz ser no centro de Porto Belo. E tinha as terras, né? As terras que foram doadas depois, entre 1821 e 1823, foram doadas mais ou menos 194 Seis Marias grandes, né? Que iam de Governador Celso Ramos até Barra Velha. Então tem Seis Marias, três Seis Marias em Barra Velha, tem em Pissarras, tem em Penha, Navegantes, Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Tijucas, né? Então atingia toda essa região do litoral. Né? Então não foi à frente devido também não só à independência, como a Revolução do Porto, mas também principalmente a um caso, infelizmente, muito comum hoje, né? Que se vê muito comum hoje, que era também comum na época, que é a corrupção. Né? Então, desvio de verba, que chegava na colônia e ficava na capital. Isso, ficava na capital e era dividido por um grupo político, né? Esse grupo político se fortaleceu muito depois do fim da Nova Ericeira, né? Então eles se fortaleceram muito, há indícios disso, né? Em jornais do Rio de Janeiro, tem que salientar isso, nos jornais do Rio de Janeiro, porque os jornais de Santa Catarina, a maioria já estavam do lado do grupo. Sim. Então existiam mais ou menos 5, 6 donos de jornais da época em Santa Catarina, que eram deputados ou eram políticos, os donos eram políticos, que faziam parte do grupo político, né? É por isso que toda essa história, ela não, às vezes não é contada quando se estuda a história de Santa Catarina, ela fica um pouco reclusa, é isso? Isso, porque assim, os outros historiadores, eu não sou historiador, sou jornalista, e deixar bem claro que é um livro-reportagem, não é um livro de história, né? Ele tem base em apuração jornalística dos fatos, em jornais da época, em fontes, né? É outra visão, né? Sim, uma outra linguagem. Outra linguagem também, né? Não que remete à história, né? Não. Então, o que se foi feito na época é que havia muita dependência do Estado para publicação de livros, para outros meios de divulgação. E estava sempre atrelado ao Estado. Então, não era muito conveniente um livro ser publicado no Estado e falar mal do própria administração anterior, né? Por exemplo, os historiadores do século XIX, tem um que é o patrono dos historiadores de Santa Catarina, que é o Joaquim Manuel de Almeida Coelho, né? Ele foi o primeiro historiador aqui de Santa Catarina, publicou um livro em 1856, e ele fazia parte do grupo. E ele foi o maior crítico da Nova Ericeira. Ele foi o maior crítico da Nova Ericeira. Ele chamou os colonos de vagabundos, de ladrões, de preguiçosos, né? Que vieram de Portugal só para pegar o dinheiro que eles tinham direito de terras e manutenção o diário que eles ganhavam, né? E foram embora, né? Então ele escreveu, ele deixou registrado muita coisa pesada e sem justificativa contra os colonos. E pela pesquisa que eu fiz, as maiores vítimas da Nova Ericeira, da colônia, foram os pescadores. Eles foram, depois da Nova Ericeira, eles foram expulsos das suas terras, né? Muitos foram expulsos, muitos morreram na miséria. Existem registros paroquiais de óbito, de sepultura grátis, que eles dizem sepultura grátis,
que é quando a pessoa não tem mesmo onde, literalmente, Não onde tem cair recursos, morto. né? Né? Não tem recurso para enterrar o seu ente lá. Então, muitos morreram assim. E está registrado nos registros paroquiais. E muitos foram para o Rio de Janeiro, eram pescadores, né? Imagine, pescadores não são agricultores, então eles tinham que procurar barcos para trabalhar. Então, muitos foram para o Rio de Janeiro, deixavam suas terras e suas casas em Porto Belo, ou na região aqui, Itajaí, e iam para lá. E o que acontece? Muitos moradores brasileiros ali, e do grupo também, acabou desapropriando essas terras, tomando a força e justificando que eles foram abandonaram e não abandonaram. Então existe uma petição só que eu encontrei em 1823 de um pescador que apelou, né? E foi deferido. Foi deferido até pelo próprio José Bonifácio de Andrade Silva, que é o patriarca da independência. Né? Então, o livro também conta um pouquinho da história dele na formação da Nova Ericeira. Então, ele deferiu, mas é um caso só. Porque a maioria era pessoas simples, então não tinha instrução, não sabiam ler, não escrever. Então, foram enganadas, né? E levaram a culpa do que elas não... Uma culpa que eles não tinham nada a ver com a história. Eles não administravam o dinheiro não passava na mão deles. Então, a acusação mesmo, a acusação de colocar a culpa neles, foi uma estratégia do grupo político. Então, para enfraquecer a colônia. E dar uma justificativa para o dinheiro sumido. Então, assim, se cada mês eles desviavam 1.600.000 por mês, tu vai fazer uma continha aí bem simples, né? Vai dar mais de 30 milhões em 2 anos, né? Mais de 30 milhões. Então, tinha que justificar alguma coisa. Como eles vão justificar esse dinheiro? Então, a justificativa é que os colonos vieram, venderam as suas terras, ganharam dinheiro e se mandaram, né? Então, está registrado lá. E na pesquisa que você fez, mostra o contrário. Mostra o contrário. Mostra o contrário. E é uma acusação nos jornais cariocas, nos jornais de Santa Catarina, contra os colonos. Então, assim, ninguém acusa de graça, sem um motivo, né? Ninguém acusa sem um motivo. Então, existe essa parte aí de acusações injustificadas e tudo fazia parte de uma estratégia, né? De uma estratégia para desviar o foco e ter para deixar que essa história também deixasse de ser tomada como oficial, né? E a história mesmo foi apagada praticamente. Então, os historiadores que vieram depois, como Walter Piazza, como Oswaldo Cabral, eles apenas copiaram o que o Almeida Coelho escreveu no século XIX, né? Então, muita gente apenas copiou, né? Dizendo que a colônia não deu certo por causa dos pescadores que foram embora, pegaram o dinheiro, né? Então, foi uma coisa simples. E ninguém pesquisou a fundo do que foi a colônia. Tá certo, Rogério. Pois é, tudo que o Rogério está falando aqui tem nesse livro 1818, que vai ser lançado agora no dia 26, né? Na Livraria Catarinense, a partir das 7h30 da noite. E é um livro bastante interessante que conta um pouquinho da nossa história, da história aqui dessa região. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o Rogério. Vamos ver aí as curiosidades desse livro também, como o exemplar de Os Lusíadas de Luís de Camões, que o Rogério também cita aqui nesse livro. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o painel Univale. Eu estou conversando aqui no estúdio com o Rogério Pinheiro, que vai lançar no dia 26, agora, na Livraria Catarinense, a partir das 7h30 da noite, o livro 1818, que conta um pouco da história aqui da nossa região, da colonização da nossa região, em especial da colônia Nova Ericeira, que se instalou em Porto Belo, né, até 1824. O Rogério está contando um pouco, contou no primeiro bloco um pouco do como foi essa instalação e como essa colônia também se desfez, né? Naquela época já havia aí esses desvios de dinheiro público, né, que vinha do Rio de Janeiro e acabava na capital desse terro. Tudo isso o Rogério conta aqui, foi resultado de uma pesquisa feita aqui no Brasil e também em Portugal, em Lisboa e também em Mafra, lá nos arquivos
em Portugal. Rogério, o que você viu quando você pesquisou lá em Portugal, nos arquivos de Mafra e também de Lisboa, né, sobre a colônia Nova Ericeira, que você compõe aqui nesse livro também? Lá a história foi apagada. A história da Nova Ericeira em Portugal, na Ericeira principalmente, foi apagada. Foi apagada por vários motivos, né? Também pela colônia ter fracassado, por motivos particulares dos fundadores lá também, né? Então foi apagada. Mas tem aí, eu trato o livro como um enorme quebra-cabeça. Então as peças começaram a se encaixar agora. Então eu tive em Portugal, pessoal, os escritores lá, os historiadores lá, produziram material da história da Ericeira, ela tem bastante material deles. E eu trouxe esse material para cá também, para leitura. Foram mais de 30 livros, né, lidos nesses últimos anos. E é tudo peças separadas. Então eles pouco conhecem lá, mas produziram alguma coisa. Eu peguei essas peças que eles tiveram lá, juntei com as que eu tinha aqui, e aí montei esse quebra-cabeça, que é da Nova Ericeira. Mas tem pouca informação lá, até pelo fato da Nova Ericeira ter sido apagada. Para ter uma ideia, Almeri, as atas da época da Câmara Municipal da Ericeira, na época, foram riscadas. Foram riscadas, atas lá dessa época de 1818, 1923, que foram literalmente riscadas. Então, quer dizer, alguém riscou de propósito e não se sabe o que tinha lá. Provavelmente tinha alguma informação da Nova Ericeira, que foram apagadas. O que não consta onde você pesquisou, que foi lá em Mafra. Em Mafra, né? Em Mafra, né? No arquivo que é o conselho, né? Lá a Ericeira faz parte do município de Mafra, uma freguesia de Mafra, né? E tudo está centrado lá em Mafra. E no arquivo da Torre do Tombo lá em Lisboa, também. Também tem bastante material lá, tem bastante material no arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Ericeira, do Arquivo Museu, que é grande, que não tem nada a ver com o Tombo, que é uma instituição independente do Tombo. Então, o Tombo não tem muito material que está na Ericeira, não está no Tombo, né, que não está no Arquivo do Tombo, então isso já está preservado lá. E lá tem bastante informações também sobre a Ericeira, mas nada sobre a Nova Ericeira, que foi apagado, praticamente. Ericeira é uma cidade... É uma vila, né? É uma vila turística hoje. Turística, né? Turística, de veraneio, né? Ela recebe turistas da Europa toda. É a segunda reserva mundial de surf do mundo. Só perde para Malibu, na Califórnia. Onde fica Nazaré também? Nazaré. Então, em Portugal... A Ericeira, for fazer um comparativo, é Balneário Camboriú. E não de estrutura, não tamanho, mas de fama. De fama. Se tu conhecer, está aqui no sul do Brasil, no Balneário Camboriú, a maioria das pessoas vão saber onde fica. É a mesma coisa que perguntar em Portugal da Ericeira. Então, a maioria sabe, porque é uma vila de praia, então muita gente vai para lá para veranear, para passear um pouco, né? Para curtir as praias de lá também, que são muito bonitas. As praias lá são muito atraentes também para turistas, né? E foi de lá que esse pessoal partiu, né? Partiu. Para vir para essa colônia no sul do Brasil, né? Dos 400, que o livro traz 297 nomes, tá? Que eu encontrei, 297 pessoas. Mas a estimativa que eu fiz é mais ou menos 400 pessoas que vieram lá da Ericeira para o Brasil. Dessas 400, apenas 25 retornaram. Então a maioria ficou na região, mais de 80%. Então essa maioria que o Almeida Coelho disse que foi embora, que abandonou as terras, né? Então, e um agravante, ele foi comandante militar em Porto Belo. Ele conhecia o pessoal da Ericeira, né? Não pode dizer que não conhecia, que não conhecia o pessoal, não sabia. Então ele sabia muito bem. E o livro também traz, Almeri, muitas curiosidades, né? Muitas curiosidades que... Primeira curiosidade é a participação do José Bonifácio de Andrade Silva, que é o patriarca da independência, no processo da criação da Nova Ericeira. Eu coloquei 3 teses para defender a maneira como o fundador da Nova Ericeira, que é o Justino José da Silva, né,
Justino José da Silva era um grande negociante da Ericeira, era armador, então tinha acesso à corte, era amigo de Dom João VI, era muito próximo da Rainha Maria I, né, que é a chamada Rainha Louca. A Rainha Louca, né? Então eles tinham muita aproximação, então era uma pessoa com muita influência na corte. Então ele ganhou essa cismaria e montou a Nova Ericeira. Né? E para pegar as informações, eu montei 3 teses no livro, né, que são três possibilidades, e uma delas é que essas informações foram dadas também pelo José Bonifácio de Andrade Silva. Por quê? O José Bonifácio, né, ele conhecia o litoral catarinense, ele tinha estudos sobre a pesca, né, até da própria tainha aqui, que ele conhecia, né. Ele era de uma cidade litorânea e pesqueira, que era Santos, então conhecia bem. E em 1812, quando ele estava em Portugal, ele pediu para voltar para o Brasil, sem perder os seus rendimentos lá, porque ele era funcionário público lá, né? E ele sugeriu que desse a capitania de Santa Catarina, na época, capitania, para que ele viesse e cuidasse também, entre as suas funções, a pesca. E ele conhecia a Ericeira, principalmente. Então, tudo indica que ele tenha passado essas informações também para a criação. E outra curiosidade é que ele pode ter vindo junto com os colonos para cá. Porque a viagem coincide com a dos colonos e o registro da viagem, né, o mapa de bordo, né, nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. Então, coincide com a vinda dele. Então, vinda dele para o Brasil. Né? Ele pode ter pegado carona com a Nova Ericeira para voltar para o Brasil. É uma das curiosidades. Né, você fala aqui também de uma questão de um exemplar de Os Lusíadas, né, que Dom Pedro II requereu depois e, na realidade, estava em Santa Catarina. Como é que é isso? Como é que isso entra na história? Os Lusíadas na história por causa do senador José da Silva Mafra. Tá? O senador José da Silva Mafra tem uma curiosidade, um mistério muito grande por causa do pai dele. Tudo indica que o pai dele, quando veio para Desterro, em 1760, mudou de nome, veio desterrado e veio da Ericeira. Tudo indica. E tem o passado obscuro do pai atormentava o senador também. Com relação a Lusíadas, é que o senador, ele fazia parte do grupo político, desse grupo político que eu mencionei no começo do programa, e ele era o líder desse grupo. Em 1845, quando Dom Pedro II veio fazer a sua visita oficial em Santa Catarina, na ilha, né, ele recebeu do senador um exemplar do Lusíadas. Né? Imagine, era o primeiro exemplar, tinha assinatura do próprio autor, do Camões, Luís Camões, né? Era a primeira edição feita em Portugal e pertenceu ao autor. O Dom Pedro II, que amava a literatura, deve ter ficado radiante, né? Imagine, ele ganhar um exemplar novinho do Lusíadas. Quando houve a proclamação da República, agora que fez 130 anos, né? No dia 15, na última sexta-feira, o próprio Dom Pedro, quando foi para o exílio, ele pediu que trouxesse o exemplar do Lusíadas que ele tinha ganho. Ele falou, traz o exemplar que eu ganhei do senador Mafra, que é o exemplar do Lusíadas, que foi para Portugal depois. E a história desse livro é a seguinte, que ele veio, a outra versão essa versão da história do senador, do ponto de vista do senador, que ele tinha Lusíadas, mas ninguém sabe de onde ele pegou Lusíadas, né? Que ele deu para o imperador de presente, né? E na verdade o presente era o famoso toma lá da cá, era um agrado para... Depois ele conseguiu todas as vantagens, favores, né? Os favores, ele não deu o Lusíadas de graça.